Sejam todos bem-vindos ao 100º episódio do programa Momento Jornada Cultural. A Coordenadoria de Educação e Cultura da FIPESP tem muito orgulho de produzir esse programa, que tem alcançado elogios dos nossos associados. Claro que não é um trabalho realizado de forma individualizada. De todas as parcerias, 2 delas são essenciais. O nosso departamento de audiovisual, que participa com muito profissionalismo dos processos de gravação e edição. E o Carlos Silvério, da Grafite, Viagens e Turismo, responsável pelos roteiros e apresentação dos episódios. O objetivo principal do programa é o de apresentar possibilidades de visitação a espaços de notável valor histórico-cultural que passariam despercebidos sem uma orientação de vida. Nesse 100º episódio, vamos conhecer um pouco da Fundação Fernando Henrique Cardoso, aliás, vizinha da nossa unidade CBI, que está com uma exposição imperdível, comemorativa aos 30 anos do Plano Real. Neste episódio, tivemos a honra de uma participação para lá de especial, que foi a do nosso presidente, Dr. Arthur Marques, a quem agradeço o precioso e constante apoio em nossas programações. Agradeço ainda todo o apoio dessa minha equipe maravilhosa, que se desdobra para a realização de variadas atividades. E a você, associado, receba o meu abraço e a certeza de que estamos trabalhando para lhe oferecer grandes realizações. Bem-vindos ao 100º episódio do Momento Jornada Cultural FEPESP, o seu canal de dicas culturais na cidade de São Paulo. E hoje, dentro desse 100º episódio, nós vamos falar de um espaço bastante curioso e bastante interessante. E nessa ocasião especial, claro, uma edição especial, nós temos aqui o privilégio, de ter a ilustre presença do nosso presidente da FEPESP, Dr. Arthur Marques Silva Filho. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo então a essa nossa interessante visita pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, a nossa vizinha aqui no prédio da CBI. Eu gostaria inicialmente de agradecer à Coordenadoria de Educação e Cultura por propiciar esse momento aqui da 100º episódio da Jornada Cultural, junto com o Carlos, que representa uma parceira, a Grafite, e hoje nós estamos aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso, que é uma data até especial, porque se comemora o 30º aniversário da edição do Plano Real. E lembrar que Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República, mas antes ele era senador da República quando passou a ser ministro da Fazenda e juntou um grande número de economistas, todos eles valorosos, e editaram o Plano Real em 3 etapas. E isso realmente foi para o país de muita significação, porque o país vivia uma inflação galopante e eles criaram nesses 3 momentos a URV, que representava na ocasião 2.750 cruzeiros. E a gente sabe que houve várias alterações em relação à nossa moeda, o curso da nossa moeda. E a partir da estabilização, do 3º momento, que coincidentemente foi em julho de 1994, portanto nós estamos comemorando o 30º aniversário do Plano Real, e foi muito exitoso, porque de ministro da Fazenda ele acabou sendo eleito presidente da República e permaneceu por 2 mandatos. Ele era professor da Universidade de São Paulo, lecionou em Paris, na Sorbonne, e tinha uma vivência muito grande com os filósofos. Aí também casou-se com uma professora, acho que todos se lembram dela, Ruth Cardoso, que implementou um movimento muito grande no Ministério da Educação. Os planos relacionados à primeira infância, todos surgiram na época do Fernando Henrique Cardoso, inclusive a Bolsa Família naquela época. E nós percebemos que houve um avanço muito grande. Mas a verdade é que nós que estamos aqui na CBI, somos vizinhos da Fundação Fernando Henrique Cardoso, sabemos que houve um movimento muito grande a respeito da institucionalização do Estado do Direito e da primazia, eu diria assim, do próprio ordem jurídica. O Fernando Henrique Cardoso ele tinha consciência de que as estruturas do Estado
para manter as instituições teriam que ser fortes e tal, e priorizar a dignidade da pessoa humana e assim por diante, né? E eu tenho assim bem lembrança de que nos primórdios do Plano Real houve alguns partidos políticos que se opuseram não só à Constituição, mas também ao Plano Real, e depois perceberam, né, que o Plano Real foi um plano exitoso para o país, né? Essa preocupação com o país, tanto Fernando Henrique como a sua mulher, Dona Ruth, eles sempre levaram em consideração, né, todos os fatores assim, humanitários da nossa gente, né? Eu tive a ocasião de estudar na Escola de Comunicações e Artes no ano de 1968, né? E me lembro bem, né, dos professores, dos acadêmicos, né, e da trajetória que eles passavam em face do regime autoritário que prevalecia no país, né? É com grande prazer, então, que nós estamos aqui na companhia dos nossos colaboradores do marketing e também do Osaná, que hoje é o supervisor, né, muito dedicado às atividades culturais da nossa entidade, a Eliana, a Raquel e a Ana Paula, né? E o Carlos, que nós já mencionamos, né, é uma pessoa que tem feito uma divulgação ampla, né, das nossas trajetórias na cidade de São Paulo, através dos nossos imóveis, né, que são precursores da própria nacionalidade, né? E eu tenho acompanhado, sempre que posso, alguns movimentos, né, e vejo que os nossos associados apreciam muito, né, a divulgação pelas redes sociais e pelas nossas comunicações, né? Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação, muito obrigado, né? Realmente a ideia é realmente enaltecer, né, esses espaços tão contemplados na cidade de São Paulo para conhecimento do próprio paulistano, né? É isso mesmo. A Fundação Fernando Henrique Cardoso está situada aqui no prédio do CBI, aqui no Vale do Anhangabaú, onde está exatamente a sede da FEPESP, né? E ela surgiu, na verdade, como um instituto, né, Fernando Henrique Cardoso, em 2004. E, inclusive, com inauguração, com convidados, né, nacionais e internacionais. E, em 2010, ela se transformou, então, em fundação, né, onde ganhou aí uma outra visibilidade, né? E nós estamos aqui com a Silvana e eu gostaria de te perguntar qual é a essência da Fundação Fernando Henrique Cardoso? Porque é um centro de memória, mas também é um centro de debates, não é? Exatamente. Então, a Fundação, basicamente, ela guarda o legado do Fernando Henrique Cardoso. Então, de um lado, ela cuida desse acervo, que é o acervo presidencial, que inclusive é um acervo que é regido por lei, né? Arquivos presidenciais no Brasil tem o propósito de depois ficarem disponíveis e abertos ao público, né? E a Fundação também cuida de discutir toda a questão do presente, sempre focado na democracia, mas a questão governança, América Latina, questões urbanas, é um debate muito rico, muito aberto e dentro das pautas que a sociedade discute normalmente. Agora, o acervo presidencial, ele engloba mais outros acervos, o de Ruth Cardoso, o do avô e do pai do presidente, que são pessoas também, figuras públicas, né, que tiveram participação, o avô, uma participação importante na proclamação da República, e o pai também foi político, foi deputado, etc. E, enfim, de 2 ministros de Fernando Henrique Cardoso. Então, na verdade, nós temos 6 acervos, incluindo o do presidente, que é o maior e que tem essa característica de ser um arquivo de interesse público, né? Perfeito. Mas o nosso foco hoje aqui na Fundação é mostrar essa interessante exposição que fala sobre, né, os 30 anos do Plano Real, né? E nós estamos então nessa primeira sala, nesse espaço aqui chamado Um Baú de Histórias. O que é isso, um baú de histórias? Então, essa parte, vamos dizer, é a parte mais íntima da exposição, porque ela trata um pouco da figura do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, nesse baú estão gravados depoimentos de amigos da vida inteira, né? Então, é uma coisa bem informal. Eles contam como que foi
o contato deles com o Fernando Henrique, eles são pessoas divertidas, e eles lembram muita coisa, quer dizer, a trajetória do Fernando Henrique é longa, né? Então, muita coisa aqui diz respeito à nossa vida também, é muito interessante, muito gostoso esse baú. Muito legal, e realmente é a parte que abre exatamente a mostra, né? Mas vamos seguir em frente, que tem mais coisas bastante curiosas pela frente. Nesse espaço aqui da exposição, nós temos então a cronologia da redemocratização, né, de 1985 até 2018. Então, na verdade, a gente vai fazer um passeio, né, pela história, né, da evolução econômica, né, do Brasil deste período. E eu gostaria de perguntar, Silvana, como é que é a compreensão, como é que você vê a compreensão dos visitantes aqui desse espaço, sobretudo, que não vivenciaram naquela época, né? Como é que eles percebem exatamente isso? A cronologia começa a situar as pessoas, né? Porque é uma cronologia que mistura os eventos políticos, sociais e econômicos. Né? Essa questão econômica ela é muito complexa, mas ela vai aqui a cronologia ela vai contextualizando cada questão. E isso daí está escrito nos painéis e também é mostrado pelas TVs, onde foram feitas edições de jornais da época. Então, assim, é muito vivo, é muito gostoso de ver, porque as pessoas, as mais velhas até se lembram de algumas coisas, mas as mais jovens, mais acostumadas com o audiovisual, têm esse contato, um pouco de leitura e um pouco de audiovisual também. E o que eu acho interessante é que elas têm, aqui esses painéis têm alguma transparência, porque eles permitem que a gente veja pelo menos a silhueta aqui do Vale do Anhangabaú, aonde aconteceram manifestações importantes pró-diretas, né? Então, quer dizer, foi pensado um pouco nisso também porque, na verdade, aqui no centro, esses fatos se desenrolaram, né? Aqui na Catedral da Sé e tal. Mas é uma cronologia mista, assim, você tem um pouco de tudo, o que ajuda também as pessoas a pegarem a questão econômica, né? Perfeito. É muito interessante porque você vai caminhando exatamente, vivenciando passo a passo, né, daquele período, né, da inflação galopante, dos problemas políticos que a gente vivenciava, né? Então quem já realmente passou por isso vai reviver essa fase, e quem não viveu vai conhecer de fato, né, através do passo a passo da exposição. A exposição ela é bastante interativa e lúdica, né? Justamente permitindo com que as pessoas tenham um conhecimento mais amplo, tocando, mexendo, participando das dinâmicas, né, que a exposição mostra. Além disso, ela é totalmente acessível, né? Ela possui acessibilidade para todos os públicos, o que torna ela bastante diferenciada. Mas eu gostaria de perguntar, Silvana, esse espaço aqui, essa atividade, né, vamos dizer assim, chamada moeda de troca, ela consiste num jogo, ou como é que funciona isso? Isso foi feito para justamente informar o público que não viveu a inflação, né? Então, como é que você concretiza a inflação para quem não conhece? Então, isso aqui é um jogo em que na tela aparecem informações sobre o nível da inflação nesse momento e te coloca alguns produtos, você tem moedas aqui que você vai colocar para tentar comprar. Então, é interessante porque você tem que correr para competir justamente com aquelas maquininhas remarcadoras, né? Então, às vezes você consegue, às vezes não consegue. Mas aí, eu acho que é uma maneira mesmo de concretizar. Os jovens lembram dos pais e dos avós, mas eles se divertem aqui, viu? Porque aí é uma coisa que eu acho que é uma vivência diferente, né? É uma vivência. Isso nos remete àquela amarga lembrança, né, de transformação, não, de inflação eu vi alta. isso, né? Eles ficam mais na brincadeira. Felizmente, eles não precisam de sofrer, né? Eles têm que conhecer só. Ainda bem que virou brincadeira hoje, né? Graças a Deus. Muito bom. É bem divertido, gente. Tem várias atividades, não só essa, mas várias outras dinâmicas para você participar, né? Como a Casa Instável, como outras palavras, como também as lições do real. Então, atividades que você pode interagir e compreender melhor o que foi esse fenômeno, né, da grande inflação vivida então no passado.
Esse setor chama-se Outras Palavras, né? Um nome bastante curioso. Qual a função aqui da atividade? Aqui a gente tem uma projeção dos jornais da época. Então, os jornais vão mudando, a gente com a mão, a gente consegue mudando as páginas, e aqui a gente vai vendo o noticiário que acompanha a questão da inflação, mas podendo ver também o que está acontecendo, né, no país, no momento, porque você tem a página de jornal inteira, né? Muito interessante. E funciona como um sensor, né? Você está aqui com o sensor, ele vira a página. Sensor. Muito curioso, interessante. O planejamento é fundamental na vida das pessoas, dos cidadãos e de um país, né? E este setor aqui aborda exatamente sobre isso. Ele chama-se Eu Também Tenho um Plano, né? Uma coisa bastante específica. E através desses painéis, né, foram entrevistadas várias pessoas aqui no Vale do Anhangabaú, né, vizinho aqui no espaço, falando um pouco sobre o seu plano. É isso que aconteceu? Então, exatamente. Eu acho que, como é uma exposição imersiva, eu acho que aqui as pessoas se identificam, porque você tem várias pessoas aqui, tem estudantes, você tem um morador de rua, você tem um porteiro que quer voltar para a terra dele, você tem as moças, uma quer abrir um buffet, a outra quer ser modelo. Então, assim, as pessoas acabam se identificando com essa ideia de que se você se planejar e se você estiver num país com uma certa estabilidade, você consegue realizar as coisas. E tem uma coisa interessante, essas moças aqui, uma dessas meninas aqui voltou à exposição, ela foi identificada e a gente entrou em contato de novo com as pessoas e a pessoa abriu um buffet, conseguiu. Então, você sabe que a vida imita a arte, né? Exatamente. É isso aí. Muito legal, muito curioso, interessante, diferente, né? E que envolve exatamente esse sonho das pessoas, né? Muito, muito interessante esse final, né, da exposição, que realmente mostra esse contexto, da importância da participação da cidadania nesse contexto todo. Sou um morador de rua, amigação civilizada, eu dedico a todos os trabalhadores, a todos os cidadãos. E é muito simples você fazer uma visita aqui na exposição, né, da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Qual é o critério e qual é o acesso para realmente fazer a visitação? Todo mundo que quiser, agenda no site da Fundação e vem com uma hora marcada e tem a presença dos educadores que tornam a visita à exposição mais rica, né? Além disso, a Fundação está nas redes sociais. Toda a produção feita aqui, ela está acessível ao público pelo site. Tá? Perfeito. Ótimo. Mas assim, a gente espera que as pessoas venham pessoalmente, porque eu acho que é mais rico, é mais interessante. Seria um prazer. Está formulado então o convite aí para você participar e conhecer um pouco dessa exposição interessante. E o Momento Jornada Cultural de hoje vai ficando por aqui, agradecendo pela sua companhia ao longo desses 100 episódios, esperando que a gente se encontre no nosso próximo episódio em algum lugar da cidade de São Paulo. Até lá!